Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa sessão de trabalho, à nossa mesa. Meu nome é Reinali e serei a host dessa sessão. Estarei auxiliando o professor Rodrigo na nossa sessão. Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem me contatar via chat. O chat se encontra na barra inferior da tela de vocês. A nossa sessão terá tempo de duração de 2 horas. Cada apresentação terá tempo de duração de 30 minutos. Caso vocês notem falha na conexão de vocês, vocês podem me contratar via chat. Quando vocês ativam esse chat, você fica do lado direito da tela de vocês. Quando tiver com 25 minutos da apresentação de vocês, eu avisarei via chat e o professor Rodrigo vai avisar via áudio. Desde já, eu peço que, durante as apresentações, desabilitem os áudios de vocês e só permaneça habilitado o áudio de quem está apresentando para não atrapalhar. E, se possível, permaneçam com as câmeras ligadas para um melhor acolhimento de quem está apresentando. Desejo uma excelente apresentação a todos e passo a palavra para o professor Rodrigo. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Renali. Bom dia a todos e todas. Aqui na nossa sessão, na mesa de tempo, espaço e imagem do Olinda Gerson. E eu começo agradecendo ao convite da direção da Abrapli para mediar essa mesa tão importante, de uma escritora tão importante da nossa literatura portuguesa contemporânea, que é a Teolinda Gerson. Estou ansioso para as comunicações. Eu trabalhei no doutorado, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, trabalhei no doutorado na Agostina Bessa Luiz. E, assim, da Teolinda Gerson eu li a Árvore das Palavras, então eu estou... Vamos ter duas comunicações que vão versar sobre a cidade de Ulisses, então estou curioso aqui para escutar, para aprender. Esse é o lado bom desses eventos, né? Não sempre tirando alguma coisa de produtivo, de interessante, que é possível inserir nas nossas pesquisas, né? no nosso trabalho. Também, claro, agradeço a vocês que se inscreveram, que vão participar da mesa de hoje, ao Orivaldo, ao Márcio e à Márcia, né? Tudo bem, eu vou manter a ordem de apresentação que foi divulgada, tá? Que o pessoal da organização do evento divulgou. Então, a gente começa com o Orivaldo, depois com o Márcio e com a Márcia, né? Tudo bem para todos? Márcio, Márcia, né? E aí a gente deixa a meia hora final para o debate, para dúvidas que apareçam, enfim, o velho script. Como a Renner demarcou, quando eu vou colocar 25 minutos aqui no celular, e estou pedindo para nós seguirmos essa questão do tempo, tá? Principalmente nas mesas da manhã, das 8 às 10, né? Mas vamos tentar nos controlar em relação ao tempo, a meia hora que cada um tem. Então, eu aviso com 25 minutos e aí vocês começam a encerrar. Se começar a passar muito da meia hora, infelizmente eu vou ter que pedir para cortar o áudio, né? Porque já aconteceu de alguns casos de passar mais de 40 minutos. E aí a coisa complica, né? Até para ter o debate, né? Eu acredito que vocês, por serem estudiosos da Teolinda, trabalhar com a Teolinda, vão ter muito que conversar entre si. Eu vou ficar aqui só mediando e aprendendo. Então, assim, sem mais delongas, eu vou passar a fala para o Orivaldo, que é doutor em letras pelo Mackenzie. Eu peguei, assim, um resumo do Lattes. Não fiquei lendo, para ficar lendo 350, a capivara de vocês, tá? Então, foi essa apresentação bem sucinta de cada um. Então, Orivaldo, a palavra é sua. Quando você compartilhar a tela e falar, vou começar, eu inicio a contagem do seu tempo, beleza? Tá certo, Rodrigo. Bom, gente, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia a todos, antes de tudo, né? É sempre muito bom falar sobre literatura, falar sobre Teolinda, né? Com o amigo Márcio aqui, a Márcia que eu não conheço. Então, vai ser uma manhã bastante produtiva. Deixa eu compartilhar aqui.
Aparece para todos? Tá. Bom, o título dessa comunicação é o olhar que recria diálogos entre o pintor Paul Cézanne e a personagem Paulo Vaz, de A Cidade de Ulisses, de Teolinda Gerson. Né? Só um pouquinho, gente. Pronto. Bom, aqui um pequeno roteiro do que a gente pretende dar conta, né? A Cidade de Ulisses é um romance de 2011 de Teolinda Gerson, né? É um romance que ele tem na sua abertura, né, na sua nota inicial, que na verdade é um paratexto, né? Existe uma primeira nota de Teolinda dando conta que o romance se propõe a propor um diálogo proposital com as artes plásticas, né? Isso já é colocado em paratexto, assinado por Teolinda Gerson. E isso já nos permite pensar aí nessa questão do diálogo, né, que vai ser travado, né, e até do recorte que nós fizemos, né, esse diálogo entre o Cézanne e a personagem Paulo Vaz, né. A própria Teolinda coloca nesse paratexto que ela fez uma livre releitura de obras e exposições que aparecem nas páginas do romance. Então, muitas exposições que de fato aconteceram em Lisboa e outras cidades, né, de Portugal, aconteceram de fato, tem lugar nas páginas do romance, né? A gente pretende dar conta de Paul Cézanne, né? Paul Cézanne, pintor pós-impressionista francês, né? Nasceu no século XIX, aí morreu no comecinho do século XX, né? E a intenção é travar esse diálogo com a personagem narradora da Cidade de Ulisses, que é o Paulo Vaz, que também é um artista plástico, né? Dentre as várias discussões que são travadas, né, propostas no romance, existe uma questão colocada, um questionamento, na verdade, se haveria algum tipo de hierarquia entre as formas de expressão artística, né? Então, pelo desenvolvimento da Cidade de Ulisses, em alguns momentos, nós nos convencemos que sim, existe uma hierarquia entre as artes, em outros momentos não existe hierarquia alguma entre as artes, né? É até uma coisa complicada você tentar hierarquizar. Literatura dá melhor conta do que a pintura e vice-versa, né? Então, essa discussão está presente nas páginas do romance, né? Especificamente em relação a Cézanne, né? A grande preocupação desse pintor era tentar devolver à pintura elementos que, na visão dele, haviam sido subtraídos pelo impressionismo. Na visão de Cézanne, o peso da pintura foi subtraído pelo impressionismo. Então, ele tem uma intenção aí de devolver essa materialidade à pintura, né? Enquanto Paulo Vaz, a gente pode resumir a questão de Paulo Vaz, o pensamento, né, do artista, dessa personagem da Cidade de Ulisses, que entende o ato criativo como uma forma de poder, né? Paul Cézanne e Paulo Vaz, a centralidade, na visão dos dois agora, a centralidade do olhar do artista é a única possível para você criar ou para você recriar o espetáculo do mundo, né? Então, é em busca dessa centralidade do olhar, nessa convergência entre Paul Cézanne, né, pelo menos na nossa visão, que existe entre Paul Cézanne e Paulo Vaz, que a gente centra a nossa comunicação, tá? A título introdutório, não vim aqui falar de pintura, mas do diálogo entre a pintura e a literatura, né? O impressionismo na pintura, o impressionismo é o nome dado a uma escola de pintura, né, que se desenvolveu na França, na segunda metade do XIX, né? Basicamente, a preocupação do pintor impressionista, né, é dar conta do quê? É traduzir pura e simplesmente a impressão tal qual ela foi percebida materialmente, né? Então, o pintor impressionista se preocupa com aquela primeira impressão, né? Até pelo próprio nome da estética artística, né? O artista impressionista, então, ele vai se esforçar num trabalho de tradução na tela da sua visão particular de um determinado momento, né? E não mais o que ele sabe serem as coisas, né? Então, ele se agarra fortemente na questão
perceptiva, na questão da impressão de fato. Daí, essa ideia de leveza, que normalmente é associada, e é uma verdade, né? Mesmo as pessoas que não têm conhecimento profundo de pintura, como é o meu caso, né? Você percebe essa leveza nas telas impressionistas, né? Então, essa tradução na tela de uma visão particular faz com que as obras impressionistas passem essa leveza, né? Mas, por outro lado, também tirem muito da concretude que se espera da pintura, né? E é isso, na verdade, o que incomodava Cézanne, na nossa visão, né? Então, para poder ilustrar isso que nós estamos falando a respeito de impressionismo, a gente reproduz aqui essa famosíssima, né, tela Impressão Nascer do Sol, de 1872, do Monet, né? E aqui a gente consegue, eu penso, né, é uma ilustração bastante pertinente dessa questão de leveza da pintura impressionista, né? Por outro lado, você tem Cézanne, agora colocado como pintor pós-impressionista, né? E se você compara aquela pintura de Monet com essa reprodução aqui de Cézanne, A Casa do Enforcado, que é de 1872, 73, você já percebe que essa leveza já é um pouco deixada de lado. Você já consegue, de certa forma, entender que existe a concretude das formas, existe alguma coisa que o impressionismo aboliu, na verdade, né? Não era interessante para o impressionista se preocupar com os detalhes, com a concretude da pintura, né? Já Cézanne vai por esse caminho, de realmente pensar na questão das formas, tentar dar realmente uma concretude, de fato, que o impressionismo, na visão dele, havia tirado, né? E aí você tem algumas considerações a respeito de Cézanne, né? Citando aqui Serrolat, o desenho e a cor não são coisas distintas. À medida que se pinta, desenha-se. Quanto mais a cor se harmoniza, mais o desenho se define com precisão. Quando a cor alcança o auge de sua riqueza, a forma está em sua plenitude. Os contrastes e as relações de tons, eis o segredo do desenho e do modelo, né? Então, isso aqui eu penso que consegue, na medida do possível, tentar traduzir em palavras, né, qual era o pensamento de Cézanne, né, como um pós-impressionista, o que ele pensa em relação à reprodução, né? Cézanne e os neo-impressionistas trabalham no movimento de reação ao impressionismo, como a gente tem colocado aqui, né? Opondo-se a traduzir tão somente aquilo que é fugaz, aquilo que é instável. Não interessa ao pintor impressionista ou pós-impressionista a questão do fugaz, do instável, né? Pois eles se dão conta de que nesse trabalho de perseguir algo que era inacessível, né, você apenas consegue evocar, né, às vezes o informe e o inexistente. Você não coloca, você apenas evoca alguma coisa, né? Você apenas sugere alguma coisa, né? E isso é o que Cézanne realmente não entende por pintura, né? Nós trazemos aqui também Merleau-Ponty, né? Merleau-Ponty da fenomenologia, mas principalmente o Merleau-Ponty que trabalhou, né, num dos seus ensaios com Cézanne, A Dúvida de Cézanne, né? Um texto curto de 1942 que nos ajuda também nesse trabalho de aproximação de Cézanne com a personagem Paulo Vaz, né? As reflexões, então, de Merleau-Ponty são feitas a partir da vida e da produção artística de Cézanne, né? Cézanne como um artista que não seguia os procedimentos clássicos da pintura. Cézanne se afastava disso, né? A pintura seria para Cézanne, na visão de Merleau-Ponty, a pintura como um paradoxo, né? Como é que você procura a realidade sem abandonar as sensações, né? Parece que são coisas que se anulam, né? Então, a pintura como um paradoxo é assim que Merleau-Ponty enxerga Cézanne, né? Para Merleau-Ponty, o pintor procura sempre escapar às alternativas prontas, né? Ele não quer os modelos prontos. Ele foge às alternativas, a dos sentidos ou da inteligência, né? Ele foge à questão do pintor que vê e do pintor que pensa, né? Ele imagina as duas coisas, na verdade. Merleau-Ponty enxerga Cézanne dessa forma, o pintor que vê e o pintor que pensa. A impressão de materialidade do objeto a partir de sua própria interioridade, né? A grande missão de Cézanne era, na verdade, aproximar a pintura de sua realidade, né? Esse é o ponto. Opa, para cá.
Aqui algumas citações de Merleau-Ponty que também nos ajudam nesse trabalho. Vivemos em meio aos objetos construídos pelos homens, entre utensílios, casas, ruas, cidades, e na maior parte do tempo, só os vemos através das ações humanas de que podem ser os pontos de aplicações. Habituamo-nos a pensar que tudo existe necessariamente e é inabalável, como se tudo já estivesse dado de antemão, né? Cézanne, na visão de Merleau-Ponty, retoma e converte justamente em objeto visível o que sem ele permaneceria encerrado na vida separada de cada consciência. A vibração das aparências, que é o berço das coisas. Para Cézanne, né, na visão de Ponty, uma única emoção é possível, o sentimento de estranheza. Um único lirismo, o da existência incessantemente recomeçada. Existe aí uma busca pela materialidade dentro da interioridade das coisas, né? Assim como a palavra nomeia, isto é, apreende em sua natureza e coloca ante nós a título de objeto reconhecível o que aparecia confusamente, o pintor, ele objetiva, ele projeta, ele fixa, né? Merleau-Ponty, citando aí o trabalho de Cézanne, né? Assim como a palavra não se assemelha ao que designa, a pintura não é uma cópia. Cézanne, segundo suas próprias palavras, né, aí é o próprio Cézanne dizendo, ele escreve enquanto pintor o que ainda não foi pintado e o torna pintura de todo, né? O artista, então, é aquele que fixa, é aquele que torna acessível aos mais humanos dos homens o espetáculo de que participam sem perceber, né? Isso falando em relação a Paul Cézanne, né? Entrando agora na personagem Paulo Vaz, artista plástico e narrador da cidade de Ulisses, né? Através aqui de alguns excertos do romance, nós temos contato da visão desse artista plástico em relação à pintura, em relação às artes, né? Você tem aqui uma primeira citação da página 21 do romance. Era fácil dizer que a verdadeira obra plástica não precisava de palavras, que seriam sempre redundantes, porque o que nela havia de essencial não era verbalizado, pertencia a outro campo, visual, por isso era plástica. No entanto, isto não era inteiramente verdade. Podíamos dizer que, por vezes, as artes plásticas valiam não tanto por si mesmas, mas pelo que suscitavam, e só podia ser traduzido em palavras. Curiosamente, o que sobre elas se dizia e escrevia podia ser muito mais interessante do que elas mesmas. Tornavam-se, de algum modo, o veículo para outra coisa, que ficava para além delas. Por essas duas primeiras citações, a gente percebe uma certa tendência, um certo caminho, uma certa sugestão de hierarquia entre as artes, né? Você dizer que, na verdade, as artes plásticas valiam não tanto por si mesmas, mas pelo que suscitavam, né? E, principalmente, por aquilo que só pudesse ser traduzido em palavras. Então, você percebe uma certa visão inicial, a princípio, né? De hierarquia, que a literatura traduziria em palavras o que as artes plásticas não dariam conta, né? Agora, nessa outra citação, e por outro lado, também a literatura, o campo da palavra, se alargava e invadia outros domínios, procurava novas formas de se tornar visível, parecia já não lhe bastar o mundo confinado e silencioso do livro. Estava-se numa época de viragem, em que as formas se contaminavam e tudo era possível. Outras maneiras de contar, mostrar, dar a ver, partilhar, experimentar, tornar visível. O leitor, espectador, visitante passava a ter um papel cada vez maior. Era levado a entrar nas obras, a circular por dentro delas, a perder-se e encontrar-se nelas. De certa forma, então, essa terceira citação se afasta dessa questão da hierarquia entre as artes. A literatura não consegue traduzir melhor as artes plásticas, não. Você tem, na verdade, o quê? Você tem uma fusão entre as artes, né? Então, esse próprio conceito de leitor, espectador, visitante, né? Nos faz lembrar que, na verdade, a arte em si, você tem a literatura em contato com as artes plásticas, em contato com a música, você tem, na verdade, não existe uma hierarquia, né? A impressão que se vai ficar, após uma análise mais detida, né, da personagem Paulo Vaz, dessa visão de arte, né, que existe, é que realmente a hierarquia entre as artes é algo que não se sustenta, né? Mais alguns excertos para nos ajudar a entender isso que a gente está tentando trabalhar, né? Eu gostava, enquanto criador, de assumir uma posição autocrática, que é a questão do poder, né? Levar o espectador para dentro de um mundo que eu construísse, onde quem ditava as regras era eu.
Ele podia manter a distância e a liberdade do seu juízo crítico, mas primeiro tinha de entrar dentro da obra, ou do espaço mais alargado da exposição. E, tendo entrado, estava apanhado como um pássaro na gaiola, até encontrar a porta de saída. Então, se percebe aqui claramente, né, a questão do artista plástico, da personagem Paulo Vaz, como alguém que tem o poder, a arte como poder, a arte como dominação, né? Criar era, naturalmente, um exercício de poder. Aí, literalmente, ele nos coloca isso. Sim, eu não abdicava desse ponto. Queria exercer poder sobre o espectador, fasciná-lo, subjugá-lo, convencê-lo, assustá-lo, enervá-lo, provocá-lo, deleitá-lo, criar-lhe emoções e reações. Ele assume essa posição autocrática em relação à arte, né? Lembro-me de falarmos por vezes da instalação enquanto forma de arte. Podia usar livremente elementos díspares. Era uma forma híbrida, vampírica, um mundo em 3 dimensões que se era convidado a atravessar. Uma espécie de experiência por que se passava, que podia apelar a todos os sentidos, não só aos olhos, mas também ao olfato, ao tato, ao intelecto. Uma experiência da qual, no limite, o espectador poderia ou deveria sair modificado. Porque a arte, pelo menos a que nos interessava, não era inócua nem inocente. Era perigosa e implicava um risco. Então, além da posição do artista, né, dessa posição autocrática, a arte como potência, né, a arte como capaz de dar concretude às coisas, né, em última instância. A arte perigosa, a arte que implicava um risco. Não uma arte inocente, uma arte inócua. Não era esse conceito de arte que interessava Paulo Vaz. Por fim, a questão do olhar que cria, o olhar que recria, né? O único olhar, na verdade, né, na nossa visão, que teria o poder, o olhar como potência, o olhar que cria ou recria alguma coisa, seria de fato o olhar do artista. E é nesse ponto que se procura aproximar a visão de Cézanne com a visão de Paulo Vaz. Na visão de Paulo Vaz, o caminho a ser percorrido pelo artista levava forçosamente a arte sempre a se mostrar associada ao perigo e ao risco, sempre a se posicionar em sentido contrário ao da imobilidade, ao da mera contemplação. Não há uma arte contemplativa, né? Uma arte sem potência. O olhar do artista era, de alguma forma, o único olhar que teria o poder de criar ou recriar os objetos. E aqui a aproximação mais evidente entre Cézanne e Paulo Vaz, né? O poder de criar ou recriar os objetos em sentido ampliado, por força e obra da arte. Criar ou recriar uma casa, criar ou recriar uma montanha, criar ou recriar as estrelas. A arte tem esse poder. Ou criar e recriar uma cidade inteira, como é o caso da cidade de Ulisses, que você tem uma Lisboa recriada pelo olhar do artista. Fechando, aqui nós temos um autorretrato de Paul Cézanne, né, de 1879, e ao lado aqui, a capa da edição portuguesa, que já está na sua 6ª edição, me parece, né? E a primeira edição de 2011, e a capa belíssima também da nossa edição brasileira, por enquanto a última, né, que saiu pela Oficina Raquel, de 2017. Tá? E com isso eu encerro a minha breve fala. Aqui algumas referências muito sumárias, né? De Merleau-Ponty, de Paul Cézanne. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Orivaldo. Olha, além de cumprir o tempo, deixou uma janelinha. Então, isso é ótimo, sobra mais espaço depois para o debate. Uhum. Aí você pode falar do Márcio quanto a Márcio, falar, então dá esse tempo aqui para mim, né? Eu vou precisar de 5 minutinhos. Enfim, vamos agora passar para o Márcio Gianfiari, da Unimontes, né? Ele é professor de literatura portuguesa da Universidade Estadual de Montes Claros, né? Minas Gerais, Unimontes, e vai apresentar a comunicação, desculpa, Orivaldo, esqueci de falar o título da sua comunicação, As Viagens e o Viajante na Cidade de Ulisses, de Deolinda Gerson. Então, Márcio, a palavra é sua. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Deixa eu colocar aqui a posição. É um prazer poder fazer parte dessa mesa, né? E eu falo isso de um modo todo particular, né? Por ser uma mesa que está se dedicando a falar sobre a obra da Deolinda Gerson. Isso porque nas duas últimas edições, né? Vocês estão me ouvindo? Parece que caiu tudo aqui. Me ouvem? Escutamos.
Sim. Ah, sim. Parecia que tinha caído tudo aqui para mim, mas acho que agora apareceu. Nas duas últimas edições da Abraplip, eu sempre fiquei em mesas que não tinha nada a ver com a Teolinda Gerson, ainda que tivessem mesas sobre a Teolinda no evento. Então, estar nesta mesa hoje, né, se dedicando à Teolinda, tem um valor todo especial. E também fico feliz em poder reencontrar aqui meu companheiro de pesquisa, o Orivaldo, e conhecer também aqui novos colegas, a Márcia e o Rodrigo. Bom, eu estou tentando fazer aqui a apresentação, mas não está fluindo muito bem, não. Bom, enquanto isso, essa pesquisa é uma parte, né, que eu vou apresentar, é um pouco resultados também alguns resultados do grupo, das discussões do grupo de pesquisa, Teolinda Gerson, que temos aqui na Unimontes. Acho que agora apareceu. Só um instantinho. E sobre esse grupo eu já deixo aqui o convite, né, para caso vocês tenham interesse em participar, as portas estarão sempre abertas a vocês. Ok, agora acho que vai. Eu só não vejo vocês. Mas, bom, a ideia é trabalhar sobre a questão das viagens, né, e o viajante na obra Cidade de Ulisses, da Teolinda Gerson. Pois bem, a literatura de viagem parece não ser um gênero privilegiado no campo dos estudos literários contemporâneos, mas ainda é um gênero que ocupa espaço singular entre os escritores que encontram no percurso de deslocamento entre diferentes espaços o olhar para o novo, para a reflexão e para as mais diversas percepções sensoriais. Segundo afirma Mikhail Bakhtin, esse tipo de narrativa tem como característica uma concepção puramente espacial e estática da diversidade do mundo. O período das grandes navegações portuguesas concentra muitos registros de viagem que demonstram essa percepção bakhtinianas. Basta ler os registros, por exemplo, do Pero Vaz de Caminha em sua carta do achamento do Brasil e verificar como ele registra suas experiências com a nova terra. E daí eu trouxe aqui um fragmento da carta, né, que diz: de ponta a ponta é toda praia, muito chão, muito cremosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Bem, ainda que este seja apenas um fragmento da carta, é possível perceber o quanto a percepção do escrevente busca isentar-se das perspectivas pessoais e subjetivas. A presença dos aspectos descritivos em demasia afasta o escritor do espaço descrito. Porém, apresentando nova perspectiva que vai além da assertiva bakhtiniana e que apresenta, de certo modo, uma evolução do gênero narrativa de viagem, Fátima Outeirinho afirma que esse tipo de narrativa supera a estaticidade do viajante, que poderia, teoricamente, ater-se apenas aos aspectos descritivos da experiência, como visto no exemplo de Caminho. Segundo Outeirinho, e daí eu passo a citar, a literatura de viagem registra as manifestações culturais, testemunha o encontro com o outro, ou seja, nas palavras dela, the literature of travel describes the world as it is, but only as it is in its extent, as it appears to the particular sensibility of the passing witness. Ou seja, né, a literatura ela registra o momento só um instante, mas é um instante a partir de uma sensibilidade de quem a vive, né?
fazendo uma tradução livre aqui. Essa aproximação das narrativas de viagem aos aspectos subjetivos da experiência do autor-narrador aproxima o gênero de viagem aos aspectos subjetivos da experiência. Há algumas especificidades próprias dos gêneros autobiográficos, visto que nos textos que compreendem esses gêneros, tais como nas autobiografias, testemunhos, cartas íntimas, entre diversos outros, a subjetividade é o corpus principal de composição narrativa, o que traz também à discussão a construção de mapeamentos afetivos a partir das experiências vivenciadas. Segundo George Simmel, e daí está a segunda citação desse slide, traduz-se por mapeamento afetivo a representação da memória sensível e empática que estabelece o sujeito com o espaço e o outro. Nesses termos, aliados à escrita de si, por meio da experiência da viagem e pela construção dos mapeamentos afetivos como consequências das novas vivências, a proposta dessa apresentação é justamente aproximar essas três perspectivas crítico-teóricas para promover uma leitura fluida e crítica do livro A Cidade de Ulisses. Nesse sentido, é comum ouvir a expressão de que afirma que a literatura proporciona ao leitor viagens para diversos mundos, épocas e locais, sem que para isso seja necessário deslocamento físico. A viagem literária é proporcionada pela experiência estética com o texto aliada ao exercício da imaginação. Sendo assim, a leitura do livro A Cidade de Ulisses, de Teolinda, tendo como ponto de vista uma experiência de viagem, proporciona ao leitor desse livro a compreensão de uma das mais diversas facetas da experiência da viagem pelo mundo da imaginação e pelo resgate das memórias. Com A Cidade de Ulisses, a viagem literária se desenvolve pelo olhar e pelo íntimo da consciência. Como afirma, então, aqui o Álvaro Cardoso Gomes, pode-se dizer que Teolinda Gerson escreve histórias exemplares, sem que isso implique necessariamente um final moral, arquetípicas, que servem para criticamente comentar as relações humanas deterioradas. O resultado dessa investigação do ser é a composição de um romance minimalista, no sentido de que a autora, em vez de privilegiar o épico, as grandes ações, privilegia a intimidade dos seres no cotidiano. Não é? Bom, A Cidade de Ulisses é um romance escrito em primeira pessoa, narrado por Paulo Vaz, né, como o próprio Orivaldo já trouxe para a gente, artista plástico que conta a sua história de amor com Cecília Branco, de seu amor pela cidade de Lisboa e pelas artes plásticas. Fundada no imaginário mítico pelo herói da Odisseia, de Homero, Ulisses. O enredo ocorre porque, depois de alguns anos, o artista plástico recebe um convite para montar uma exposição sobre a cidade. Mas sua dúvida está em aceitar ou não o convite, visto que este era um desejo de Cecília Branco, que, inclusive, já havia até mesmo desenhado um projeto a respeito. Daí surge o dilema, não é? Para Paulo Vaz, entre o aceitar ou não o convite. Buscando compreender algumas reflexões apresentadas pelo romance, assim como também encontrar algumas chaves de leitura, voltando a olhar a estrutura da obra, é curioso observar que o índice do livro apresenta-se como que um traçado dos caminhos a serem percorridos. Guia o leitor a essas experiências. Dividido em 3 capítulos, o capítulo 1 é o que mais evidencia as experiências de viagem em torno de uma cidade, a mitológica cidade de Lisboa, a partir de outras 3 subdivisões que também estão lá dispostas no índice. A primeira, em volta de um convite. Segunda, em volta de Lisboa. E terceiro, em volta de nós. Nesses 3 estágios, a viagem vai se apresentando na narrativa como metáfora de uma experiência de vida que se reafirma por meio da locução adverbial em volta, que se repete e que se expressa e que vai expressando a ideia de movimento singular às viagens. Partindo para a perspectiva da escrita autobiográfica, visto que a narrativa possui um narrador autodiegético, percebe-se que a perspectiva subjetiva do passado também está registrada nas 3 subdivisões.
é um olhar voltado para o passado, motivado pelo convite que antecede o ato de escolha, que recupera a Lisboa das memórias e o nós, de Paulo Vaz e Cecília Branco, que foi e já não é mais. Então, nesse ponto, as memórias vão funcionando como transporte às recordações. Para Paulo Vaz, as memórias e seus conflitos são ativados ao receber o convite feito pelo diretor do Centro de Arte Moderna para a curadoria da exposição sobre a cidade de Ulisses, Lisboa. Logo após ouvir o convite, Paulo Vaz busca um lugar reservado. E daí eu cito o romance. Saí para o jardim, diz ele, onde caminhei no meio das árvores. Claro que eu poderia aceitar o convite. Pensei saindo do jardim e caminhando em direção a Antônio Augusto de Aguiar, onde tinha deixado o carro estacionado. Mas, nesse caso, iria recusar. Então, aqui nós temos um conflito instalado, né? E esse conflito na personagem é propulsor da busca comum para a reflexão. Ou seja, na medida em que o sujeito, e aqui Paulo Vaz, se encontra perdido nesse conflito em aceitar ou não aceitar, insatisfeito, e por isso incapaz de tomar grandes decisões no momento, é levado a colocar-se em busca de sentido aos seus questionamentos. Claro que Paulo Vaz não estava insatisfeito nesse caso, mas se perde em seus pensamentos. Não é capaz de tomar decisões imediatas naquela situação, sabe que suas escolhas poderão impactar sua própria consciência, ou seja, o que seria justo? A memória de Cecília. O que seria melhor? Recusar o convite e respeitar o projeto que ela já tinha elaborado, ou aceitar o convite e homenageá-la? Desse modo, o conflito leva Vaz ao isolamento, que na narrativa de Teolinda encontrou espaço no jardim. Segundo Orestes Hanum, no texto intitulado Os Refúgios da Intimidade, que está no livro História da Sexualidade, História da Vida Privada, no volume 3, né? Diz ele sobre isso: o ar do jardim fechado não é o mesmo da rua ou do campo, sendo capaz de não só curar o corpo, como de dar repouso à alma. Fecha a citação. Assim, o jardim, escolhido por Paulo Vaz, é local bastante apropriado para o encontro consigo. Lá, ele busca a resposta em si, não no outro. Lá, reorganiza as ideias, encontra respostas, chega à conclusão, depois busca o diálogo com o outro, que é o diretor do Centro de Arte Moderna. Dessas reflexões, Paulo Vaz conclui, cito: mas, de fato, nenhum de nós tinha levado a sério essa ideia de fazer uma exposição sobre Lisboa. Era um divertimento, um jogo privado, com que desafiávamos a imaginação um do outro. Andávamos por aí e olhávamos a cidade como se nos pertencesse e fôssemos construir alguma coisa a partir dela. Nesse sentido, identificamos aspectos da construção do mapeamento afetivo de Paulo Vaz frente à cidade de Lisboa. Esse processo está diretamente ligado às experiências que ele viveu junto a Cecília Branco. Sua viagem em Lisboa, seu olhar para a cidade, são fortemente resgatados pelo exercício das memórias construídas junto com a Cecília. Como afirma, agora cito, os lugares da memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, porque essas operações não são naturais. Fim da citação. Dessa forma, o olhar de Paulo à cidade estava além do olhar pictórico. Havia sido construído a partir de suas experiências e estava sendo reativado a partir do input da memória que o fazia reviver e falar consigo. Cito o romance. A tua visão podia ser também assim, pragmática, ou, segundo dizias, realista e útil. No entanto, não conseguia ser de fato realista. O amor, enquanto durava, transformava tudo. E nada tínhamos a ver com os turistas. Éramos diferentes, viajantes. Com essas palavras, identifica-se também, em A Cidade de Ulisses, o que já reafirmara Maria Heloísa Martins Dias, no resgate feito por Anabela Rita e Miguel Real, em O Essencial sobre Teolinda Gerson, acerca de outros romances anteriores de Teolinda,
Ou seja, o que igualmente caracteriza a escrita de Teolinda, cito, é a sondagem de um mundo interior, o introspectivismo e o mergulho nos processos como o fluxo da consciência, a projeção móvel dos pontos de vista, o desdobramento da personagem. Fim da citação. Desse modo, em diálogo com essa assertiva, nota-se que Paulo Vaz fecha-se em suas reflexões como em um processo natural, busca por respostas aos seus conflitos, coloca-se em um estado de ascese, ou seja, em um estado de busca e autoconhecimento. Então, o leitor é convidado a mergulhar numa perspectiva teórica apresentada por ele e que o coloca como centro de uma perspectiva que propõe ser a viagem mais que uma simples experiência sensorial. E daí ele teoriza. E eu passo aqui a essa citação. Os turistas vão à procura de lugares para fugirem de si próprios, da rotina, do estresse, da infelicidade, do tédio, da velhice e da morte. Vêm os lugares onde chegam apenas de relance e não ficam a conhecer nenhum, porque logo os trocam por outros e fogem para mais longe. Os viajantes vão à procura de si em outros lugares, que ficam a conhecer profundamente, porque nenhum esforço lhes parece demasiado e nenhum passo excessivo, tão grande é o desejo de se encontrarem. As agências de viagem, os turistas, só se interessam, obviamente, pelas cidades reais. Os viajantes preferem as cidades imaginadas. Com sorte, conseguem encontrá-las, ao menos uma vez na vida. Bem, nessa reflexão acerca dos turistas e dos viajantes, Paulo Vaz cria uma categorização discursiva que ultrapassa as experiências sensoriais. Por isso afirma, os viajantes vão à procura de si em outros lugares, enquanto os turistas fogem de si nos lugares em que visitam. Desse modo, colocando-se como viajante do seu próprio processo de autoconhecimento por meio da cidade de Lisboa, Paulo Vaz mergulha nas suas memórias, vai em busca de si, reconstrói mentalmente a sua história. E então, Vaz conclui afirmando o seguinte: no fundo, não era Lisboa que procurávamos, era um ao outro, e a nós mesmos que procurávamos em Lisboa. Éramos viajantes, e é para si próprios que os viajantes caminham. Querem saber quem são e onde moram. E como escreveu Novalis, vamos sempre finalmente para casa. O modo como olhávamos a cidade tinha a ver conosco e com a nossa história. Desde logo, porque o ponto de vista éramos nós. A experiência com o lugar do outro, o lugar externo, espacial, físico, torna-se mais significativa, pois o output da vivência ativa as reflexões e as inquietações internas do sujeito. Afinal, como dito por Paulo Vaz, o ponto de vista, o filtro na ação do olhar para Lisboa, eram eles mesmos, na busca do autoconhecimento como um exercício constante. Isso porque se autoconhecer é tornar-se livre, e para esse exercício não há descanso. Nesses termos, é possível identificar com mais clareza a ativação dos mapeamentos afetivos, já que a partir deles são ativadas as memórias, ao mesmo tempo em que a experiência se atualiza e as marcas de si, da identidade, renovam-se, transformam-se. Então, a partir dessa exposição aqui, que eu apresentei para vocês, eu vou traçar aqui algumas possíveis considerações finais. Na tentativa, então, de encontrar algumas conclusões da leitura da Cidade de Ulisses, mais que fechar a discussão, é propor novas de antigas discussões acerca das literaturas de viagem, não como um gênero estanque, mas como um gênero híbrido e metafórico. É possível identificar na trajetória de Paulo Vaz um movimento capaz de expandir sua perspectiva de visita. Nesse sentido, a relação entre Paulo Vaz, Lisboa, Cecília Branco, Paulo Vaz, Lisboa, como uma relação cíclica e ao mesmo tempo aberta, coloca a personagem principal em um processo de autoconhecimento, que o leva, inclusive, a narrar suas experiências. Desse modo, identifica-se que, tal como afirmara Outeirinho,
A literatura de viagem que descreve o espaço dá lugar à escrita de um olhar que registra o instante. O mundo pela sensibilidade, pelos aspectos subjetivos, aproximando dessa forma a literatura de viagem aos aspectos das escritas autobiográficas. Nessa perspectiva, voltar o olhar a Lisboa dos viajantes faz Paulo Vaz resgatar tudo o que vivera com Cecília. Mas mais que isso, falo perceber o quanto fora egoísta com ela. Por isso ele chega a afirmar: a criação é dura, profundamente egoísta. Sendo assim, Paulo Vaz passa por um processo de anacorese, ou seja, por um processo de autodescobertas, pois com o olhar de viajante, construiu a memória que fora resgatada no presente. Nesse sentido, mesmo que Paulo Vaz quisesse se esquecer de sua experiência, sua vivência tinha sido forte o suficiente para serem apagadas, simplesmente. Esses são os efeitos da passagem por um processo de autoconhecimento, motivado pelas memórias, mas também pelas experiências subjetivas, motivadas e ativadas pelos mapas afetivos. Logo, para Paulo Vaz, reconhecer-se com suas deficiências e, junto a isso, criar uma tentativa de retratação, ainda que tardia, endossa o encontro consigo pelo olhar exterior e do exterior. Por fim, e aqui realmente concluindo, é perceptível como a narrativa de Teolinda Gerson é profunda nas suas reflexões e como resgata debates críticos, teóricos e socioculturais que vão além dos debates locais e particularizantes. Então, eu termino então aqui essa exposição. Essas foram algumas das referências que eu utilizei nesta minha fala. Dito isso, eu agradeço e coloco-me à disposição para a gente discutir depois. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Foi ótimo, já fiquei dando trás a bola aqui, lembrei da Agostina alguns pontos, também para nós conversarmos depois dessa questão da literatura de viagem. E agora também, para encerrar essa mesa sobre Teolinda Gerson, a fala da Márcia, Regina e Márcia. Agora complicou, hein? Schwerter. Falei certo? Schwerter. Schwerter. Mais ou menos, está ótimo. Está ótimo. É Schwertner. O que vale é a intenção. Eu estou acostumado por conta do meu nome. Sim, está perfeito. Então, a Márcia, ela é doutora em estudos literários, culturais e interartísticos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ah, meu lugar do coração, morei aí 1 ano, tive uma saudade do Porto, no meu último ano de doutorado. Ah, cidade boa, nossa senhora. Mas, enfim, e a Márcia vai apresentar a comunicação A Velhice institucionalizada na obra de Virgílio Ferreira e Teolinda Gerson. Então, a palavra é sua, Márcia. Obrigada. Estão me ouvindo? Obrigada, Rodrigo. E eu queria agradecer também aos organizadores e ouvintes do evento pela oportunidade de relatar um pouco das minhas pesquisas junto ao Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Universidade do Porto, e ao Grupo de Pesquisas Observatório das Artes da Universidade Federal de Tocantins, aqui do Brasil. Minha proposta hoje é a de abordar aspectos atinentes à velhice institucionalizada a partir de 2 romances, Em Nome da Terra, de Virgílio Ferreira, e Passagens, de Teolinda Gerson. Em Nome da Terra constitui-se como uma carta escrita por um idoso à esposa já falecida, institucionalizado por dificuldades físicas e pela pressão familiar. O protagonista da obra, João Vieira, relata um cotidiano sombrio e de poucas perspectivas. Já Ana, personagem de passagem, ao acompanhar o próprio velório, observa os amigos e familiares presentes. Sua história é, no mínimo, inusitada. Após ingressar em um lar de idosos, finge estar com Alzheimer, como uma forma de liberar a família e de se contrapor a um ambiente claramente opressivo.
Antes de iniciar minha análise, cabe um registro. Os textos ficcionais utilizados são anteriores à pandemia, e não há como negar o impacto dos últimos 2 anos sobre o olhar que direcionamos aos idosos. No entanto, o que se constata, mais do que um distanciamento situacional, é o recrudescimento, a condensação de imagens, percepções, problemas e possibilidades então já vislumbradas. Não temos mais como não enxergar nossas falhas em termos de auto e heteropercepção. Não apenas na forma como olhamos o outro enquanto idoso, mas igualmente no modo como vemos a perspectiva da velhice em nosso próprio corpo. O que se observa hoje é uma tomada de consciência da nossa incapacidade de lidar com o tema. Eu não diria que o idadismo, o preconceito baseado em questões etárias, foi reforçado. Antes, diria que se tornou mais visível. Observar a sociedade lidando com a pandemia revela nossa concepção de humanidade. E tomar consciência do quanto somos ineficientes, mesmo cruéis, é bastante assustador. A inesperada restrição do espaço a que ficamos sujeitos nos fala da impossibilidade de controle, da perda da autonomia, da falta de liberdade de ir e vir, de temporalidades difusas, do inusitado e, principalmente, nos leva a perceber a complexidade e inevitabilidade da nossa finitude. Na literatura, essas vivências marcadas pelo tempo e pelo espaço transformar-se-ão em palavra, em narrativa. E não deixa de ser inquietante constatar o quanto essas narrativas terão proximidade com situações, sentimentos e angústias já relatados em obras ficcionais anteriores ao quadro pandêmico. Não podemos esquecer que, para os muito idosos, de forma quase geral, esse quadro de confinamento já era norma naturalizada de violência cotidiana. Foram essas realidades já pré-existentes e agora escancaradas que me levaram a definir um caminho interdisciplinar como estratégia em minhas investigações. Na natureza, uma árvore, à medida que envelhece, agrega força. Admiramos o seu crescimento e o modo como expande seus troncos e galhos, braços cada vez mais longos, carregados de folhas, flores, frutos, infinitas sementes. Contudo, essa imagem idílica não pode ser transplantada para a vivência humana. Ser velho para os humanos remete a um cenário sombrio. Na tentativa de amenizar a carga negativa do termo, podemos substituir a palavra velho por idoso. Contudo, amenizar não é tirar a dor. Tomar consciência também não retira a dor. Envelhecer é um portal de uma crueza que faz parte da nossa experiência como indivíduos, e é um portal que, depois de cruzado, não permite retorno. Se a longevidade é uma das maiores conquistas do ser humano, e como tal deveria ser diariamente aplaudida, os estigmas que acompanham o idoso, aliados ao espaço no qual ele é inserido ao perder sua autonomia, remetem para a sensação de dependência, de corpo e mente frágeis. Um quadro que reflete não apenas as condições atinentes à velhice, mas problemas em termos de alteridade e empatia que caracterizam o mundo contemporâneo. Há uma violência epistêmica no olhar que lançamos aos idosos, fortalecido por uma estrutura social que a legitima e faz com que a sintamos como natural. Todos sonhamos com viver muito, ou seja, sonhamos com a velhice. Não obstante, a preparação para o período é pouca. Simplesmente seguimos com os anos que passam, sem muita consciência de que manter níveis básicos de qualidade de vida envolverá confrontos que ultrapassam a realidade próxima familiar. São confrontos que atingem a comunidade do entorno, as políticas públicas vigentes e, de modo muito especial, o imaginário sobre a velhice e o idoso construído pela sociedade que integramos. E isso se reflete na literatura, na medida em que narrativas ficcionais atuam como pontes de acesso à subjetivação, permitindo ultrapassar condicionamentos de invisibilidade e de indiferença. Um idoso como personagem
é uma voz traduzida em um corpo. Na análise do imaginário da velhice, observar a construção ficcional sobre o período é essencial. Ao pensarmos a pessoa idosa como personagem, entramos em contato com o singular e o heterogêneo. Saímos de uma imagem de bloco único e coeso, ao qual, não raro, moldamos os idosos. Representações ficcionais seguem percepções introjetadas pelo autor a partir de suas vivências pessoais e coletivas. No entanto, suas imagens foram repensadas ao se tornarem ferramentas de escrita. Nesse contexto, podem ser utilizadas para consolidar ideias e imaginários vigentes, ou, pelo contrário, servirem de contraponto. Em ambos os formatos, a rede de imagens apresentadas ao leitor ecoa em um universo já por ele internalizado e, igualmente, pode consolidar, revelar, contrapor. Ação e reação mesclam-se no ato da escrita e no de leitura. São substâncias formadoras de vida. Suscitam empatia, medo, amor, indiferença ou repulsa. Nos dois romances, Em Nome da Terra e Passagens, mais fortemente no primeiro, o que predomina é a fragilização crescente do corpo, assumindo graus que se aproximam mesmo da degradação. Uma degradação física que surge como retrato da degradação da sociedade na qual esses idosos estão inseridos. Configura-se, assim, como denúncia. Na escolha das obras para essa comunicação, a presença do idoso como personagem, como sujeito de sua narrativa, foi fundamental, por integrar todo um processo importante de reconstrução identitária. Da mesma forma, a opção foi pelo espaço institucionalizado, mais representativo da falta de autonomia e perda de laços de afeto. Em narrativas ficcionais, são espaços que surgem de modo majoritário, marcados por preceitos burocráticos, normas padronizadas que restringem individualizações e descobertas pessoais. Aqui, gostaria de registrar que, na menção das instituições de longa permanência onde se encontram os protagonistas, utilizarei a expressão lar de idosos ou simplesmente lar, mesmo reconhecendo as diferentes nomenclaturas vigentes para esses espaços. O mundo existe, mas não contava comigo. A frase de João Vieira, de Em Nome da Terra. O desabafo da personagem expressa, no olhar sobre si e seu entorno, a sensação de exclusão, de falta de perspectivas e de espaço vivenciada pelo indivíduo na velhice. Uma exclusão física, sim, na medida em que exige de um corpo já fragilizado uma interação com calçadas escorregadias, estruturas públicas inadequadas e escadas que se prolongam em espirais intransponíveis. Porém, é igualmente uma exclusão econômica, configurada por reformas e recursos que não correspondem às necessidades do idoso. E é uma exclusão social e afetiva. Se o corpo já se esboça como realidade problematizada, as expectativas sociais são também, e talvez de maneira ainda mais enfática, negativa. Envelhecer requer aprendizado, força, coragem e um desejo imenso de continuar a existir em meio a um ambiente e estruturas que continuadamente excluem. A protagonista de Gersão escuda-se no esquecimento e na demência como defesa de uma identidade ainda possível. Já Ferreira empreende um movimento contrário, concedendo ao seu personagem refúgio por meio de sua inserção no universo da memória. Uma inserção que ocorre no formato de uma extensa carta de amor. É assim que se apresenta o romance de Virgílio Ferreira. A palavra escrita surge como instrumento de reconstrução do afeto. É da incomunicabilidade com a esposa, Mônica, com os filhos, com a sociedade como um todo, que se origina o ato de criação memorialística de João Vieira. É pela presentificação de Mônica, rememorizada por meio da escrita da carta, em uma última tentativa de diálogo e de expressar as saudades que sente, que o protagonista de Em Nome da Terra vai definindo o sentido para sua trajetória. Ao relato desolador do cotidiano que vivencia,
O idoso contrapõe a beleza do corpo da mulher, fixando na juventude os traços que esboça a partir do relato de uma paixão tanto obsessiva quanto ilusória. O amor que sente por ela, mais do que real, é necessário, transforma-se em elemento afetivo capaz de justificar a continuidade da existência. A escrita torna-se, assim, um espaço de consolo em meio a uma institucionalização sentida como enclausuramento. Ao ingressar no lar de idosos, João Vieira se percebe excluído não apenas do exterior profissional e social. O distanciamento ocorre também da família próxima, antes vista como pilar da existência. Para o personagem de Em Nome da Terra, a memória surge como espaço interior a ser habitado em vista da desolação externa. A carta que escreve à esposa torna-se um ato de reconstrução memorialística, no qual a perfeição física dos traços da mulher é paralela à degradação do corpo do homem no presente, fragilizado ao ponto da mutilação e da perda de movimento. Nesse contexto, assume relevância a descrição das diferenças entre os grupos de residentes do lar. Ali, os idosos são subdivididos em grupos distintos, ocupando alas físicas diferenciadas e com acessos restritos, o que acentua a relação próxima entre espaço, alteridade, movimento e autonomia. É a força ou fragilidade do corpo o que define identidades e linhas de pertencimento. Não falamos aqui de uma divisão que se concretiza apenas na espacialidade física, mas de um sistema, de um discurso que abrange um teor maior, político e definidor de relações de poder. Um discurso introjetado subjetivamente como papel a ser assumido pelo indivíduo dentro da estrutura organizacional da instituição. E um discurso que se define pelo espaço que o indivíduo ocupa. João Vieira integra-se à ala dos idosos, considerados pela administração do lar como ainda funcionais, e assim, por vezes, assume o direito de deslocamentos entre as diferentes alas. Mais crítica é a situação enfrentada pelos residentes demenciados ou com severas restrições de movimento. São idosos a quem restam espaços percebidos pelos demais como assustadores, salas destinadas à espera da morte e, de modo mais aterrador, símbolos do abandono a ser experienciado no término da vida. Um abandono que se sinaliza na gradativa indiferença familiar, agravando a rapidez com que evolui o processo de fragilização física e mental dos residentes. Em Nome da Terra, trabalha esse aspecto entrecruzando quadros de degradação física com salas específicas marcadas pela sensação de inconsciência e desamparo. Ferreira destaca a proximidade da morte e mesmo um corte de humanidade antes do corte da vida. Para alguns, isso se traduz em um dia a dia de ações mecânicas voltadas à manutenção do corpo, comer, evacuar, dormir. E no dia seguinte, repetir o ciclo. Para outros, um relembrar constante do passado, como se não houvesse mais vida no presente ou qualquer perspectiva de futuro, apenas um conjunto de memórias que não se renovam. A imobilidade dos idosos mais velhos reforça a imagem de seres estáticos, incapazes do desejo e do ato criativo. E essa condição de ausência é demarcada social e espacialmente. O que se observa é que o afastamento do exterior não se apresenta como instrumento para garantir o cuidado e a proteção do idoso, mas como uma forma de bem-estar alheio. Retirar o idoso do espaço público, denuncia o autor, tem entre seus principais objetivos o de liberar a sociedade da convivência cotidiana com a velhice. Na obra, corpos destituídos de movimento insensibilizam-se de modo gradativo, deixam de ser percebidos como indivíduos, aproximando-se da objetificação. A escrita de Em Nome da Terra transcorre em paralelo à de Conta Corrente, uma série de textos de teor diarístico produzidos por Virgílio Ferreira nas décadas de 80 e 90. Dessa forma, ensaio, diário e ficção constroem-se conjuntamente, sempre mediados pelo trabalho estético da escrita literária.
Em conta corrente, a velhice concretiza-se como vivência real, o corpo do autor percebendo em si as dores de uma idade já avançada, em uma identificação recorrente e pessoal com a problemática que aborda. Ultrapassando soluções ou explicações de teor definitivo, a escrita de Ferreira abre-se para o questionamento do humano, uma universalidade que se mantém inclusive quando do tratamento de situações, indivíduos ou vivências muito específicas. Virgílio Ferreira utiliza o retrato da institucionalização e do abandono sofridos por João Vieira para falar sobre a velhice e denunciar a solidão. A situação singular é inserida em um ambiente mais amplo, que, por sua vez, se alarga no contato com o leitor, se diversifica, consubstanciada como questionamento universal. Em Nome da Terra, nos lembra que precisamos viver a velhice e que isso deve significar algo mais do que apenas a sobrevivência. Por sua vez, Passagens de Teolinda Gerzão narra a inusitada história de Ana. Ao passar a residir em um lar, a velha senhora percebe o modo como as visitas configuram-se em formalidade e não respondem à afeição. São cumprimento de obrigações sociais. Para a maior liberdade dos filhos, simula os sintomas do Alzheimer, complexificando interpretações atinentes às relações de familiares e de cuidado. Transforma, assim, seu cotidiano em um roteiro personalizado, uma performance diária da qual detém um controle que poucas vezes lhe foi oportunizado. Ana concede seu direito a uma identidade de sua escolha. A doença que supostamente destrói suas perspectivas no espaço público permite-lhe, de modo contraditório, assumir um controle interno e pessoal. A exclusão aqui representa também a exclusão de amarras, seja no referente à responsabilização do cuidado ou no cumprimento de papéis socialmente impostos. Nesse cenário, há uma ambiguidade intrínseca. As motivações de Ana partem da dificuldade de conviver com a dependência decorrente da velhice. Refletem um quadro de culpabilização pela própria vulnerabilidade. E, não obstante, o exercício teatral diário que assume simulando Alzheimer garantiu-lhe uma liberdade inesperada, um jogo de controle mesmo prazeroso, que lhe confere um projeto de vida e um papel de sujeito. Ana descobre no seu comportamento um potencial de subversão. Como afirma a personagem, e cito: curiosamente, deixei de sentir o mesmo tédio. Agora, pelo menos, também eu tinha alguma coisa a fazer, um papel a representar. E acrescenta logo a seguir: era uma estranha sensação de liberdade, sim. Ali estava eu, inválida, sem defesas, sem vontade própria, à mercê das enfermeiras e das empregadas, dependendo delas dia e noite no que respeitava ao corpo. E, no entanto, triunfando ainda pelo poder da mente. A lucidez era uma força, podia escolher, e escolhia o que achava certo. Ainda estava viva, era dona de mim e do que tinha vivido. Voz de abertura do romance, a protagonista de Teolinda Gerzão torna-se guia no espaço solene da sala no qual seu corpo é velado. Por a filha, esposa, profissional e mãe. Cuidara da família e dos amigos, agregando, dando aconchego e também permitindo as partidas quando se faziam necessárias. Agora, na sala impessoal destinada ao seu velório, a velha senhora observa os visitantes que se aglomeram, relembra pessoas e situações de sua vida e sente-se bem pelos rostos conhecidos e acomodados à sua volta. O medo como a morte surge no romance envolve o tema em um sentimento ambíguo de assombro e aparente naturalidade, enfatizando quanto ainda estamos aprendendo a lidar com o término da vida. Nesse contexto, a memória assume novas proporções. A cerimônia fúnebre torna-se oportunidade de reelaboração, de retomada individual de sentimentos e conflitos que se alteram pelo confronto do corpo com a percepção de sua finitude.
O estilo narrativo de Teolinda Gerzão já foi definido como realismo intimista, conceito com o qual concordamos, na medida em que se constitui como uma tessitura que, elaborada com base na realidade do entorno da personagem, é concebida por meio de um olhar que parte e se direciona em um ciclo intimista e não em um diálogo com o outro presente ou com o leitor. O conceito se adapta a passagens, que, partindo de vivências cotidianas, estrutura-se por meio da demarcação teatralizada do pensamento, não da fala, e exige do leitor um trabalho de junção das vozes para que os universos isolados se tornem conjunto e viabilizem o compartilhamento. Ao mostrar cenários mais do que escrever sobre eles, Gerzão permite ao leitor, em um primeiro momento, observar os visitantes e, alargando posteriormente o ângulo de sua visão, observar o modo como a personagem protagonista os percebe. Nesse contar fragmentado, a voz tornada difusa proporciona contraditoriamente, uma construção final mais coesa por meio do entrecruzar de experiências discursivas. Na cerimônia física destinada a velar o corpo de Ana, diferentes narrativas, falas e temporalidades surgem escritas no mesmo espaço, construindo uma mistura de suas vozes em um quadro único e rico de possibilidades interpretativas. A memória, multiplicada em um emaranhado de relatos que se esclarecem entre si, projeta-se em um percurso de complementaridade. No jogo de vozes interiores pelo qual se estrutura a obra, as falas, mesmo conjuntas, refletem uma situação de incapacidade comunicativa. Os temores, agressões e afetos de cada personagem não se revelam aos demais presentes na cerimônia. Em um texto escrito no formato de diálogo, o diálogo inexiste. Ana não revela sua verdade aos familiares, e esses permanecem envoltos em seus próprios segredos. É apenas ao leitor que a multiplicidade de vivências é facultada. Por outro lado, ao não se direcionarem para o outro, mas serem desabafos pessoais, tornam-se falas mais verdadeiras, libertas dos entraves de filtros sociais. Se a velhice e a morte não são temas estranhos à obra de Teolinda Gerzão e à literatura portuguesa em geral, o suicídio inclui-se em uma conjuntura mais rarefeita, ainda que se encontrem entre linhas sutis quando dá descrições sombrias do cotidiano do idoso. Passagens quebram esse silenciamento. No livro, Ana pede ao neto que ajude a conseguir a medicação necessária para morrer. O desejo de morrer reforça seu simbolismo no momento em que é a negativa do neto que leva Ana a optar pela simulação de uma demência que em realidade não carrega. A morte proibida do corpo simula a morte da mente. Impossibilitada de morrer, a personagem vive o seu dia a dia em meio aos demais idosos do lar. Pequenos detalhes nas falas dos familiares apontam para o isolamento após a institucionalização. Se, no lar, ao princípio, tudo parecia mais fácil, como destaca uma das personagens, o quadro altera-se de forma rápida. No início, libertos do peso da presença contínua, imersos na novidade do espaço, residentes e familiares carregam-se de boa disposição, visitas constantes e expectativas prazerosas. Contudo, as visitas escasseiam. Os jardins da instituição, vendidos como espaços de lazer e encontro, permanecem vazios. E os banhos de sol, a fisioterapia, os passeios que deveriam ser diários, mostram-se ficção. A realidade sob a superfície harmoniosa e competente do lar é desoladora. Nesse sentido, concorrem as queixas e críticas que situam as funcionárias da instituição, assoberbadas por horários exaustivos de trabalho, quartos de descanso minúsculos e sem o mínimo de conforto, plantões que se repetem sem controle, salários miseráveis e assédios e abusos contra os quais não tem a quem recorrer. Teolinda Gerzão demonstra consciência da parcela de responsabilidade que possui a família em quadros de abandono do idoso. Contudo, há nesse contexto mais do que um contar de culpas.
o reconhecimento das dificuldades inerentes à convivência familiar é perceptível. E há em Ana memórias e amor por sua família, bem como o desejo de sua preservação. Da mesma forma, une-se da crença da continuidade e na reconstrução do afeto. O final do romance, anunciando a gravidez de uma das personagens, sinaliza para um novo elo. Um ciclo contínuo de morte e de vida, efetiva sem coletiva imensamente maior do que temporalidade singular. O que se observa é uma despedida apaziguada, unindo vozes em frases intercaladas de mulheres que se percebem agora já capazes de agradecer e perdoar. Na literatura, a padronização de procedimentos em lares, hospitais e serviços de apoio, do atendimento automatizado ao ponto da insensibilização, amplia seu sentido de alerta. Virgílio Ferreira fala de diluição identitária de sofrimento, propiciando um olhar individual que se subjetiva para a melhor compreensão da realidade do idoso. Teolinda Jerdão, inclusive, amplia esse olhar. Passagens concede voz aos demais integrantes do processo de cuidado, familiares, enfermeiras, amigos e administradores. As duas obras sublinham a urgência da humanização e da empatia. Cabe destacar que uma das marcas da velhice é a heterogeneidade, o que enfatiza a importância de relativizar generalizações. Não existe apenas uma forma de velhice, mas uma diversidade que acompanha a diversidade das trajetórias percorridas. Os idosos de hoje são os nascidos até os anos 60 do século XX. O próximo grupo incluirá, principalmente no referente às mulheres, pessoas marcadas pela busca da autonomia e da liberdade sexual, cultural e financeira. Na geração seguinte, novos modelos serão experienciados. Nesse sentido, a importância de obras teóricas ou ficcionais que incluam o idoso como sujeito e protagonista e abordem as possibilidades e realizações concretas do seu presente, não apenas a memória. E a literatura vem desempenhando esse papel, ainda que não com a ênfase necessária. Precisamos de mais personagens idosas, complexas e heterogêneas, nas quais o leitor possa se reconhecer, decifrar o próprio medo, vencer o preconceito e agir. Agir em defesa da sociedade que se retrata nas vivências e perspectivas a que esse idoso tem acesso. Porque pensar o protagonismo do idoso é sempre pensar o tipo de sociedade em que vivemos, o lugar que o idoso ocupa e aquele que deveria estar a ocupar. É pensar qual é o futuro que queremos construir. E aqui concluo a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. Nossa, impactante. Também todas as três comunicações impactantes, com muitos pontos a pensar. Eu fiquei aqui tentando dar pratos à bola. E começando pensando no próprio título da mesa, né? Tempo, espaço e imagem. Aí falando as palavras que unem, né, a nossa árvore das palavras dessa mesa, de obras que eu ainda, infelizmente, não tive o prazer de lê-las, mas corpo assim, o corpo que leva a impressão da cidade, o corpo que envelhece, né? E afinal de contas, como nós tratamos esse corpo, esse sentir, né? Afinal de contas, nós somos as nossas impressões, nós somos os nossos sentimentos, nós estamos presos dentro das nossas próprias cabeças e das próprias percepções. Claro, tempo e memória relacionado, né? Que eu sinto a partir também daquilo que o meu arcabouço de percepções, de conceitos, daquilo que eu me fui construindo enquanto sujeito, né? Dentro desse realismo intimista que todos nós somos. Aí eu fiquei, quando o Márcio comentou a questão da viagem do ser, né? Um clichê, né? Um clichê da literatura contemporânea, a partir do Ulisses, mas dessa epopeia interior, desse mundo, né? Dessa realidade. Anotei um monte de coisas, mas o que eu achei bem interessante, depois eu vou tentar relacionar tudo e já vou abrir. Aliás, o debate já está aberto, né? Eu estou começando para não ter aquele momento. Gente, alguma pergunta? Com aquele silêncio, eu tenho que inventar alguma coisa. Quando você começou tocando na narrativa de viagens, Márcio,
eu lembrei, tem uma revista, uma Ler, um número da Ler que é todo dedicado a Agostina Bessa Luiz, e tem uma crônica, né? Tem uma crônica, mais um relato da Teolinda, versão sobre Agostina, né? E ela vai colocar a centralidade da Agostina no seu processo de escrita, né? A importância que desde 48 a Agostina Natália Correia tem, né, essa autoria feminina, Agostina Portuense, né? Aí do Porto. E ela tem 2 livros, né? Ela tem um livro que é fundamental da década de 50, que é Embaixada Calígula, que ela vai falar de Roma, Grécia, uma viagem que inclusive ela faz com a Sofia de Mello Brás na adolescente, né? Depois ela tem um livro de viagens também sobre o Brasil, que é Embaixada ao Brasil. E na década de 50 ela já fazia essa distinção entre o turista e o viajante, né? E ela já vai brigar com essa... para mim foi um diálogo intertextual muito claro, por isso que eu estou tocando no assunto com você. Nessa relação do turista, o viajante já vai condenar, vamos colocar entre aspas assim, o turista como simplesmente aquele que quer fugir de si, né? Enquanto o viajante é aquele que ela vai descrever, eu fui tentando lembrar também, é aquele que vai desautomatizar o olhar para apurar mais a sua percepção a partir do outro, né? E foi muito interessante quando eu anotei o seu slide da página 40, eu falava, nossa, isso aí tá uma presença muito muito forte, né? Então nesse sentido que o viajante ele vai ter o quê? Ele vai ter um processo impressionista ou pós-impressionista, não sei, Orivaldo, como pensar isso, né? E nessa relação entre literatura e pintura, me veio à mente, em especial, o livro do José Ortega Gasset, o Velázquez. Eu acho que, na minha percepção, não trabalho com literatura e pintura, né? Literatura e outras artes, mas é um livro que eu considero muito fundamental, porque ele vai partir dessa ideia do tempo, né? Já que tempo é memória e, afinal de contas, como que a pintura, como as artes plásticas, no geral, eles cristalizam o tempo, né? O processo de percepção, né? Se na narrativa, claro, nós vamos ter uma sequência, né? Na pintura nós temos a simultaneidade e a tentativa de cristalização de um tempo, né? De uma percepção que foi o que eu disse, não li A Cidade de Ulisses, mas eu acredito que é exatamente o que acontece, né? Tipo, como dar plasticidade a uma cidade, como dar forma, uma impressão a um mapeamento afetivo, utilizando aspas do Márcio, né? Este mergulho nas memórias, como eu tento dar cor àquilo que já não é mais tempo, aquilo que é efêmero, eu consigo cristalizar nessa narrativa, nessas impressões, alguns momentos chaves, né? Não é à toa que o Albertino da pintura vai aproximar a poesia, porque é clássico, né? Uma aproximação clássica a poesia. Sei que estão falando de romance, mas a poesia enquanto cristalização de uma imagem, a cristalização do instante, retomando o Otávio Paz, que acredito, aí abro o debate para isso, que eu acredito que na fala de vocês foi a impressão que me passou, porque às vezes mais do que contar uma história no sentido clássico, era de cristalizar instantes, né? Por isso que a imagem no título dessa mesa, né? A imagem enquanto uma consolidação de uma impressão sobre um instante, né? Então, a obra da Teolinda tem muito, acredito, tá? Então, por isso que eu estou lançando a pergunta para vocês. Ele é muito de poético, nesse sentido. Não sei se vocês concordam ou não concordam. Falei um monte de bobagem. Enfim, quais são as impressões em relação às falas uns dos outros e como elas se conectam? Pode falar, viu, gente? Estou esperando vocês abrirem o microfone. Quem quer começar? Márcio? Posso falar, então? Por favor. Muito obrigado por essa mediação, viu, Rodrigo? Muito boa. E essas provocações também. Na verdade, eu queria, já de início, perguntar. Você falou sobre o Embaixada Calígula e Embaixada ao Brasil. São livros? Eu não conheço. Não, Breviário ao Brasil. São 2 livros. São 2 livros da Agostina. Qual que é o do Brasil? Desculpa. Breviário.
Ah, breviário. Breviário, eu estou falando bobagem, não é? Breviário. Que é Breviário, muito... ok. Ah, muito obrigado pelas sugestões, eu vou verificar. Eu li esse texto que a Teolinda fala sobre a Teolinda, eu conheço, é muito bom, realmente. A proximidade delas, né, na escrita, e também as marcas aí das leituras que ela tem, um apreço muito grande pelo Eça de Queiroz faz muito presente, né? Então, realmente é uma reflexão muito boa. Muito obrigado, inclusive. Agora, eu queria fazer, na verdade, um comentário, talvez provocação, se é que a gente pode, entre os colegas da mesa. Pensando no que o Orivaldo falou, Orivaldo, você cita lá do romance da página 22, eu até anotei na hora que você comentou, né? Quando o Paulo Vaz fala sobre que as artes não valem por si, mas pelo que suscitam, né? E aí você fez uma interpretação muito boa, inclusive, né? Mas eu fiquei pensando, né? Puxando a sardinha para minha fala, né? Que de fato não seriam as artes uma provocadora do nosso ser, né? Da nossa autorreflexão, do nosso autoconhecimento. Eu estou só te fazendo essa provocaçãozinha, porque na verdade você levou por um outro lado, que também eu achei muito interessante, né? A interpretação que você fez. Eu achei muito legal. Mas é só para trazer essa reflexão. Você concorda com isso? Ou não tem nada a ver? Porque eu também não fiz a leitura a partir dessas perspectivas das artes visuais que você fez e que a Teolinda diz que estão ali. Ela mesma faz esse papel. Jean, Aí, teve um pedacinho da sua fala que cortou. então, onde que... Tá. Cortou, não, ficou mudo para mim, sabe? A internet talvez instável, ficou mudo. Então eu não. Ah, sim. Então, só comentando aquela citação do Paulo Vaz, que você faz lá da página 22, de que as artes não valem por si só, né? Mas pelo que ela suscita. E daí eu fiquei pensando se isso não queria também dizer, além do que você analisou, que é completamente possível, né? Perfeito, inclusive, se isso também não estaria demonstrando o quanto as artes nos sensibilizam, né? Nos faz pensar sobre as nossas ações, sobre o nosso ser, nos ajudam no nosso crescimento pessoal também, né? Se isso teria a ver, porque como eu não fiz a leitura a partir das artes visuais, como você fez, né? E como é possível, porque a própria Teolinda fala sobre isso, se teria a ver também, né? Não sei, foi uma coisa que me ocorreu conforme você estava falando. E daí eu só vou puxar aqui também um pouquinho para a Márcia, Rodrigo, porque daí eu fecho o microfone e paro de falar. Ô, Márcia, quando você estava falando, achei muito legal você trazer essa temática, foi uma coisa que a gente já discutiu bastante também lá no grupo, muito recentemente, porque no livro Prantos, Amores e Outros Desvarios, tem um conto muito interessante que chama As Vizinhas, né? E que vai trazer essa questão da velhice, né? E que as duas são idosas e elas prometem, né, que elas vão morrer juntas. E daí é interessante porque durante todo o processo, conforme elas vão envelhecendo, né, os filhos vão tentando colocá-las em lugares diferentes, né, mandá-las para o asilo, e elas não querem, elas são amigas apenas, né, e elas não querem, né, então elas fazem de tudo para não ir e elas não são respeitadas, né, então há um desrespeito muito grande, elas não são vistas como indivíduos, né, autônomos e independentes, ou seja, toda a história delas é apagada, né? Então é assim até angustiante, né? Tanto que elas chegam a fugir, elas veem uma casa num lugar ermo e elas fogem, ficam lá e depois vai cair um grande frio, vai vir um grande frio e elas ficam encostadas uma na outra ali, né? E perguntando se uma está viva, né? Se está viva ainda, é uma coisa bastante deprimente, né? E eu estou falando isso porque quando a gente vai pensar, né, essa questão do idoso, né, no Ocidente, há uma desvalorização total, um desrespeito. E, em contraponto, quando a gente tem a figura do velho, e aqui velho mesmo, falando é esse termo utilizado nas culturas africanas tradicionais, há uma completa inversão dos paradigmas, né?
Então, isso é inquietante. Eu acho que você trouxe uma coisa que é muito legal, que é urgente falar sobre isso. A população está envelhecendo e você trouxe uma coisa muito legal. Todo mundo quer chegar à velhice, mas ninguém se prepara para ela. Então, é só um comentário. E muito obrigado por essa exposição. Acho muito, muito, muito interessante. Obrigado. Desculpe me falar por demasia. Imagina, foi ótimo. Orivaldo, Então, deixa eu começar pelo comentário do Márcio para a Márcia, que eu ia também comentar, e aproveitando, né, que no chat aqui o Arthur Almeida, né, lembrou de um conto que eu iria comentar, A Velha, né, que é do Histórias de Ver e Andar, né? E nesse conto existe a questão, né, claro, a protagonista, né, como o próprio título do conto, é uma velha, né? A questão da finitude está muito próxima da velhice. Agora, nesse conto especificamente, se trata da finitude na chave da leveza, né? Porque, na verdade, o conto narra os últimos momentos de uma pessoa extremamente velha, né? Mas de uma forma extremamente leve, leve. Ela vai realmente, ela está indo ao fim dos seus dias, mas de uma forma extremamente leve, né? Então é numa outra chave, na verdade, né? A questão da velhice enquanto simplicidade, a morte enquanto leveza, né? Então a Teolinda com seu poder essa prosa poética, na verdade, que você encontra nos romances de Teolinda, né? Rodrigo falou de poesia, né? Teolinda, na verdade, você tem ali, você tem uma prosa poética o tempo todo, né? E na velha você tem essa questão aí da finitude como algo leve, leve, né? Então o colega lembrou, né? Aqui no chat eu ia comentar isso aí também, né? Eu achei também bastante pertinente, né? A fala da Márcia, a questão da velhice, né? Quando ela traz isso, na verdade, nesse contexto de pandemia, tá certo que a Márcia deve ter começado a estudar isso bem anteriormente à pandemia, com certeza. Pela sua fala, né, pela profundidade de tudo, agora você vê como as coisas conversam intimamente, né? Você tinha aí a questão da Covid como uma doença de pessoas idosas, né? Não, isso aí não chega no Brasil, chega na Itália, é uma doença de velhos, né? Os velhos morrem, né? Então é uma doença, e não é bem isso, na verdade, né? Então, é bem interessante quando você colocou isso aí também, Márcia, né? A questão do realismo intimista, né, que você citou também é muito interessante, né? Então eu só quis pegar esse gancho, né, da fala do Márcio, né, para poder trazer essa questão aí da velhice. E voltando à questão lá, Márcio, só para fechar o que eu estou falando agora, é bastante pertinente, sim, essa sua, né, essa questão de a arte vale mais pelo que ela suscita, na verdade, né? Existe também essa leitura, né? A arte nos faz refletir sobre alguma coisa maior, sobre outras coisas, né? A arte provoca, na verdade. E aí eu acho que existe uma certa identidade, né, com que eu penso, né, dessa comunicação, que seria a arte que provoca, a arte que é potente, né? Se a arte provoca, ela tem uma potência, né? Então é nisso que, na verdade, né, foi a tecla que eu bati o tempo todo, né? O olhar do artista é um olhar potente. O Paulo Vaz vê a arte como uma forma de poder, né? É um olhar poderoso a tal ponto que ele é capaz de criar e recriar até uma cidade inteira, né? A Lisboa é a mesma e são múltiplas, né? E o olhar do artista é um olhar capaz de recriar, né? Então, foi nesse sentido, mas tem muito a ver, sim, Márcia, essa questão de suscitar, né? Eu fui por um outro caminho, realmente, né? Mas, claro, as coisas conversam bastante, né? E, Só por fim, rapidinho. só para não deixar passar, Márcio, desculpa, só para não deixar passar, tem uma coisa muito bonita que você falou que eu tenho que comentar aqui. É a questão das memórias como transporte, a memória como deslocamento, a memória como viagem, né? Você se desloca pela memória, né? Então, é isso só. Não, é só rápido. É só porque você comentou do poder do artista, né? Que a gente pega artista como um todo, inclusive o escritor, é porque é um poder incontrolável também, porque ele não sabe onde é que vai chegar, né? Então isso que é curioso, isso que é profundo. Mas obrigado. Márcia, pode ir. A palavra é Tá, sua. bom, eu vou pegar essa. Olha. Eu vou pegar essa questão até por causa dos dois textos, tanto as vizinhas quanto a velha, eles pegam meio caminhos diferenciados da percepção da velhice
na literatura, então é interessante. E quanto ao não ouvir, isso é muito, eu acho muito necessário, porque geralmente se diz que a gente sequer dá ao idoso o direito da briga, da discussão, porque nós o tratamos como, ele, coitado, assim, com uma bondade que ela é extremamente agressiva, na verdade, porque a gente não permite a ele, nós concordamos porque ele é velho, e isso é uma das piores coisas que existem, porque é transformar ele em um ser invisível. E um ser invisível não participa das decisões sobre a própria vida. Mas eu queria colocar uma ressalva aqui, porque o meu texto ele ficou negativo, porque ele pegou 2 textos que tratam da velhice de uma maneira pesada. Mas é óbvio que existe uma discussão muito grande. Tem 2 parágrafos que eu excluí da fala por causa do tempo, então acho que eu posso dar uma lida rápida neles, assim, que eu acho que seriam interessantes, tá? Que é exatamente sobre a forma como as nossas conceituações sobre o que é ser idoso passaram por mudanças profundas nas últimas 3 décadas, diferenciando-se etapas da velhice com distanciamentos semânticos cada vez maiores. A visão negativa da velhice, ainda fortemente introjetada pelas pessoas, é já percebida como equívoco e tem sido substituída por trabalhos de averiguação sobre o que, nesse período, é inevitável, o que resulta de opções pessoais ou coletivas e o que resulta de estereótipos que há muito deveriam ter sido ultrapassados. Felizmente, a atitude não é mais a da passividade ou a de se conformar com moldes sociais pré-definidos. A literatura ficcional e técnica aborda cada vez mais, e cada vez com mais frequência, aspectos atinentes aos ganhos que o período da velhice é capaz de representar. Não obstante, essa visão positiva costuma abranger apenas o momento inicial de maior autonomia e atividade dos idosos, observando-se uma espécie de negação das consequências de uma longevidade mais avançada, o que pode resultar em um mero adiamento do confronto do indivíduo com a sua própria finitude. A própria questão da leveza, nós vamos deixando os velhos ir, e eu sempre me pergunto até que ponto essa leveza é real e até que ponto é que paramos de olhar. Então, eu acho sempre assim, a bondade do avô. Um avô tem direito a ser agressivo, e isso é uma das grandes conquistas que eu vejo na literatura atual com personagens idosas, que é o direito de ser agressivo, o direito de reclamar, o direito de se sentir mesmo, como é que eu vou dizer, traído pela família, pelos amigos, e não só isso, de suplantar isso e começar e retomar de uma outra forma. Mas o direito à agressividade do idoso é uma coisa muito nova. Ou ele era visto como um velho ridículo, ou ele era visto como um velho extremamente bonzinho. E isso não ocorre mais. Então, eu acho que essa é uma das grandes conquistas da atualidade contemporânea. Idosos são pessoas, como qualquer uma, né? Então, e deveriam ser consideradas como tal, assim, com problemas, com dificuldades, coisas boas, somos todos iguais. Iguais não, né? Mas, enfim, somos todos iguais na nossa diferença, como se diz, né? Então, não, era isso, era isso. É um ponto que Tem mais uma coisinha. Não, por favor. Uhum. Posso acrescentar? Não, é que eu acho que é a questão do espaço, porque quando eu fiz a minha fala, eu não sabia que a mesa seria mais essa questão do espaço, então eu acho que é interessante, e não referente à velhice, o espaço institucionalizado, em Portugal, no caso, porque os livros são portugueses, até a década de 80, ele era visto como a solução, porque, tipo assim, as famílias estavam ocupadas, e mesmo hoje em dia os filhos ou trabalham em outros lugares, esse espaço é difícil cuidar do idoso como antigamente. Então, o espaço institucionalizado ele era visto como a solução, como um espaço onde o idoso receberia cuidado, onde ele poderia ter convívio social, onde ele seria agregado e não ficaria sozinho em casa.
E as pesquisas mais recentes têm demonstrado, principalmente nos últimos 10 anos, pesquisadores que trabalham na área de gerontopsicologia e tudo mais, que em absolutamente todas as áreas, a não ser com raras exceções, a inclusão do idoso no espaço isolado, restrito, é negativa. Ela reduz, porque a falta de contato, o próprio fato de tu enxergar sempre o mesmo lugar, ou seja, o teu cérebro não recebe estímulos visuais, e não estou falando apenas em estímulos literários, de estudo, eu estou falando no próprio estímulos visuais, estímulos de gosto, de tato, essa redução acaba atingindo absolutamente todas as áreas. Então, o que se observa é que a redução do espaço, a inclusão do idoso em um espaço específico é geralmente, assim, a não ser com raras exceções, negativa. Então, é só eu queria colocar. Tá. Ainda dá tempo de eu falar alguma Não, coisa não, é mais? que eu ia perguntar para você, Arthur, Lígia, o pessoal que está nos Eliane, está Tá assistindo. bom. Bem, muito obrigado, né? Foi uma excelente mesa. Eu gosto muito da Teolinda Gerson, já pensei em escrever alguma coisa sobre ela, ainda estou estudando, mas por enquanto estou com a Maria Tereza Horta e ela toma um espaço muito grande, né? Só ela já é uma situação. Mas a Teolinda Gerson, desculpem, meu cachorro está latindo. Mas, deixa eu pensar o que eu ia falar. Com a Márcia. Márcia, realmente, você traz uma questão muito interessante, né? Realmente, que é a questão da velhice. E eu pensei ali no conto da velha, mas eu estudei antes, e eu falo isso até pensando, né, numa troca já, que você já acrescentou muito, que eu já vinha pensando, mas então eu vou falar do que eu pensei para acrescentando mais. Eu pensei muito no conto Alta, da Maria Judite de Carvalho, que pensa exatamente sobre essa velhice muito pesada. E no outro conto, esse eu consegui escrever alguma coisa, que é A Ave Rara, da Maria Velho da Costa, né? Mas, sobretudo ali no Alta, a gente encontra muito essa perspectiva, e o que me chamou muita atenção nesses dois contos foi isso que realmente que você trouxe, a redução, né, do papel do idoso, também a perspectiva da casa, né, como também uma questão, né, um espaço opressor ali para esse idoso, também pela perspectiva da memória, né, e a casa se torna um lugar, né, melancólico para esse idoso que também já é melancólico, que também já é muito dos casos também saudosista, e, sobretudo, a relação com o outro, né? Você trouxe essa questão que achei ótima do não poder escolher, né, sobre a sua própria vida, não poder decidir sobre a sua própria vida, em Alta é exatamente sobre isso, né? Sobre a decisão que você tem de colocar a personagem, a protagonista, que é uma idosa, no asilo, sendo que ela tem, né, as faculdades mentais, tem tudo normal. Simplesmente é uma decisão dos filhos de a colocar no asilo. E o que também representa para ela essa dificuldade de ir para um outro espaço, né? E também tem uma questão de uma relação também com o outro. Entra também a questão da tecnologia, sobretudo também no conto Ave Rara, né? De ligar para o outro de uma comunicação que também é falhada. Mas eu acho super interessante no Alta. Então, pensei tudo isso, né, nesses contos que eu li, e por isso que, né, seu texto corroborou muito para o que eu já vinha, né, pensando. E também, né, sobretudo, em A Cidade de Ulisses, né, é um texto, pensando no trabalho do Márcio do Dorivaldo, que é um texto realmente, né, muito sedutor. Eu acredito que essa dificuldade, né, que se tem que o personagem tem, né, de pintar, seja muito também pela questão a própria histórica, né, do português, que tem também a dificuldade de se repensar. Eu acho que a Linda da Gerson também ela coloca muito isso ali. E também quero só falar, né, um texto que eu adoro, que é o silêncio. Esse sim, eu acho que Teolinda Gerson, ela, como eu estudo, né, a questão da teoria da literatura de autoria feminina, eu acho que o silêncio, né, um apagamento e a relação de poder que ali se estabelece é muito interessante. Por isso que eu acho que a Teolinda Gerson é uma autora realmente que merece uma mesa como essa na Abraflip. Então, muito obrigado a todos, né? Foi ótimo.
Márcia, vai comentar? Você fala do Arthur, não? Olha, eu vou fazer um comentário rápido, eu anotei, eu vou ler com mais calma as obras. E eu acho só que é muito importante essa questão da gente dar o direito do controle, porque, e na verdade eu posso compreender muito a questão familiar também, porque é muito difícil achar um limite que seja justo entre segurança e a necessidade, né, e segurança e o direito à individualidade. É uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil. Na parte da tecnologia, eu só queria fazer um comentário que eu vi uma vez, numa das palestras, onde apareceu um diretor de um hospital português falando sobre toda a tecnologia que existia de guindaste para levantar idoso, assim, altamente moderno. E a fala seguinte foi de uma mulher, de uma professora, que ela trabalhava numa comunidade bem do interior, e ela colocou como aquela comunidade tratava as idosas. Era uma comunidade pequena, agora eu não me lembro do lugar, e como ocorria, porque eles não tinham nenhum equipamento. Aí o que acontecia? Todos os dias, aquela senhora idosa que não conseguia se movimentar, ela era levantada numa rede, colocada no sol, e os vizinhos ficavam ao lado dela tomando chimarrão e conversando, e ela ficava dentro daquele círculo de amizades. Então, assim, foi interessante que a tecnologia é uma grande arma, mas não adianta, porque se o ambiente é uma coisa séptica, um lugar isolado, um guindaste que é levantado por um mecanismo que ninguém toca aquele idoso, mesmo quando ele está assim, imobilizado, ele precisa do toque, ele precisa da sensação de fazer parte. Então, na verdade, aquela comunidade lá do interior, como ela possuía o tempo, e é o tempo que nós não temos, o tempo para dar de doação para o outro, e é muito difícil, eu não estou aqui criticando ninguém, porque a minha vida é corrida, eu posso entender muito bem essa dificuldade em encontrar tempo, mas eu acho que é algo que tem que ser pensado e pensado muito no futuro. Até porque a Joana Guedes, ela trabalha com essa questão também, e ela coloca, nós ganhamos muitos anos de vida. E ganhamos, nós passamos às vezes de 50 para em menos de um século, né, de 50 para 80. Ou até minha mãe morreu com quase 100, quer dizer, eu pretendo morrer aos 120. Então é umas coisas assim. Mas o ponto principal é o que nós vamos fazer com esses anos. Porque a gente adicionou muitos anos, mas conseguiu adicionar muito pouco em termos de qualidade quando falamos de idosos muito idosos. Eu não estou falando dos 60, dos 70, até dos 80, que é perceptível as mudanças e a capacidade que nós temos. Agora, para os muito idosos, ainda existe muita pouca coisa. Que projetos, que criatividade, que memórias, tanto que quando você vê livros, são memórias do passado, não são memórias do presente. E que sentido tem esses anos, então? É necessário colocar algum sentido, achar uma forma que dê sentido a esse tempo a mais que os idosos conquistaram. Não era isso. E eu acho que a literatura tem um papel muito grande nisso. Olha o áudio. Acho que ela desligou. Ah, é uma dúvida mesmo, tá? Uma dúvida de... Foi o que eu disse. Eu li a Árvore das Palavras, que eu sei que passa nesse universo africano. Foi muito interessante mais quando você tocou a questão do tempo englobante, né? Do animismo das literaturas africanas. E tem mais influências, assim, na Teolinda? Porque olha, desculpa, você está falando de conto, na passagem, quando eu marquei essa questão das africanas, quando a Márcia falou da gravidez, né? A gravidez, então é o tempo que volta, a criança velha, enfim, toda aquela coisa ligada à, à filosofia africana tradicional. Vocês conseguem pensar em outras referências? Sim, Então, a Teolinda, ela viveu um tempo em Moçambique, né? Então, nessa vivência, não foi uma turista, ela foi uma viajante, né? Então, ela traz muito desse conhecimento que ela vivenciou mesmo, né? E ela até comenta sobre isso.
Não sei se essa era a resposta que você queria, os colegas também, eu deixo aí para responder. Mas eu queria só resgatar, agora que eu peguei a palavra de novo, uma fala da Márcia, né, que ela falou sobre, no comentário, que os asilos eram uma propaganda de que seria o melhor lugar para os idosos, lá em Portugal. Mas essa ainda é uma mensagem de marketing ainda, né? Inclusive aqui no Brasil, como a única alternativa, olha, vai ser melhor para ele vai socializar, e a gente sabe que isso não é verdade, isso não existe, né? Eu testemunhei um caso de que um idoso muito próximo foi colocado no asilo, em questão de 3 meses ele faleceu, e ele estava bem, né? Assim, foi visível como ele foi definhando naquele lugar, foi triste de ver, assim, foi absurdo, né? Foi um absurdo que aconteceu. Mas, enfim, e aí, Márcia, até pegando também o que você comentou, né, sobre essa condição do idoso ter lugar de fala, e aqui pegando por uma coisa, um ponto muito pessoal, eu conversando com a minha mãe esses dias, eu fui falar uma coisa para ela, né, e achando que ela já sabia. Daí ela falou sobre meus irmãos, aí ela falou assim: ninguém me conta mais as coisas. Todo mundo acha que eu não tenho, que eu não tenho mais a possibilidade de opinar. E aquilo me foi tão pesado, e agora você trazendo essa informação também, realmente a gente fica sem saber, né? A gente às vezes quer poupar, né, os nossos pais, os nossos idosos, de problemas que para eles não vão ajudar, e também só vai trazer mais confusão para eles, mais preocupação, e às vezes fazendo isso a gente acaba também prejudicando, né? Então a gente fica muito meio sem saber, a gente não tem uma orientação do como, né, tratar essas situações. E por fim, então isso foi uma angústia, me trouxe uma angústia lá e aqui, né, com essa sua fala, né, quando eu detectei que não é uma coisa muito pessoal, mas é algo meio que geral, né? E aí uma última coisa que eu queria comentar, eu tinha até anotado e esqueci na hora que eu fui falar com você, é que quando você trouxe a questão do livro Em Nome da Terra, né, do Virgílio, me lembrou muito, eu não sei se tem a ver, mas me lembrou muito O Estrangeiro, do Albert Camus, né? Porque lá no Estrangeiro a personagem tem coloca, se eu não me engano é a mãe, que está no asilo, ele nunca vai visitar, nunca, ele não quer saber, né? Ele recebe informações, vai lá uma vez ou outra, assim, com muito, não quer ver, porque ele acha aquilo ali muito deprimente, mas ele acha que é a melhor coisa a ser feita. E quando a mãe morre, ele não quer nem participar do velório. Então, assim, a pessoa é triste ver, né? Por isso o estrangeiro, né? Porque ele é um estrangeiro naquela situação. E ele é a única pessoa que tem que ir lá, ele que tem que decidir. Então, eu volto com esse romance, né, a isso que eu acabei de falar, do como é angustiante a gente lidar com essa situação quando a gente não sabe como lidar, né? Não, a gente não consegue saber o que é melhor. Talvez o melhor seria falar tudo, deixar tudo às claras, mas até que ponto, né? Então, é aquela coisa que a gente fala que o idoso vira criança. A criança também não tem poder de decisão, não tem poder de escolha. Então, é realmente conflitante. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, É complicado. eu ia pedir para a Márcia complementar e depois, por conta do horário, nós encerramos, tudo bem? Após o... Então, Márcia, por favor, feche a nossa mesa. Não, na verdade, é a complementação. Infelizmente, não existe uma forma de saber a saída certa, até porque, como o Márcio colocou muito bem, nós não sabemos como agir. Nós, assim, eu sempre brinco, nós saímos da juventude para a idade madura e nós lembramos como era a juventude, e então nós temos condições de lidar com a juventude de uma maneira diferenciada, mas nós não lembramos como era a velhice. E nós temos muito medo, assim. Antigamente, o medo maior era a questão da finitude da vida, mas agora não. Agora, a própria velhice em si é assustador. É assustador enxergar o outro, o idoso, e pensar, eu vou ser isso. E minha mãe ficou muito, muito...
ela morreu com quase 100 anos, então ela atingiu, e atingiu de uma maneira muito positiva. Mas, mesmo assim, as dificuldades físicas dela eram imensas, então é assustador lidar com essa parte. Agora, a questão de como é vendido o lar de idosos, a instituição de longa permanência, que é o nome, na verdade, ela era vendida assim na década de 80. E o meu professor, ele sempre contava que ele veio dar uma palestra no Brasil, e no Brasil, naquela época, praticamente asilos eram muito raros, as pessoas não tinham noção. Ele dizia, como não tem, como é que não se lida? Isso é a solução para tudo. Só que hoje não, hoje Portugal está investindo de uma maneira muito maior em assistência, tipo assim, existem os visitantes que vão 2 vezes por semana fazer as compras, em outros tipos de assistência para manter o máximo possível do tempo o idoso em sua própria casa. Mas também existem problemas. Então, eu não saberia, não, acho que não tem muito como saber. O estrangeiro, sim, a mãe fica lá, e até porque era até mais comum. Assim, ele está... Eu li O Estrangeiro e a questão da mãe também me chamou muita atenção, mas me chamou mais atenção, na verdade, pelo fato de que ele não se sente ligado a ela, não existe essa ligação. E essa ligação eu tenho a impressão que as gerações futuras vão ter mais. Porque o que eu vejo hoje, por incrível que pareça, a gente pensar, os jovens de hoje não ligam para a família nem nada, mas a proximidade entre pais e filhos, para bem e para pior, ela é maior. Então, nós não temos, eu não sei muito bem como vão envelhecer esses que são os pais jovens agora, mas eu acredito que vai ser uma situação muito diferenciada. E até o que se tem hoje são bisnetos, até várias gerações juntas. Então, eu acho que o futuro reserva muitas mudanças e não tem como pensar esse futuro sem pensar a questão do idoso. E a literatura está escrevendo esse idoso, ela está criando esse imaginário. Então, é um assunto que vai longe, me parece. Tá? Pessoal, mais alguma colocação? Podemos encerrar? Então, eu quero agradecer a todos, o Orivaldo, a Márcia, em especial, também o Arthur, a Lígia, desculpa, e a Eliane, que assistiram à nossa mesa, que contribuíram com colocações também. Aprendi muito, foi muito produtivo. Esse é o lado bom de mediar mesmo, não tem tanta preocupação de apresentar, mas de anotar, de relacionar, né? E me senti representado quando o Arthur falou, nossa, só Maria Teresa Horta leva tanto tempo. Eu falei, nossa, eu sinto a mesma coisa com o Agostinho, só o Agostinho me leva tanto tempo. Como eu gostaria de ter mais tempo, de poder ler tudo aquilo que eu queria. Tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que nós acabamos comprando, né? Porque... mas acho que esse é o lado bom também, parece que nunca vai dar conta, né, de tudo que nós queremos, e esses eventos nos ajudam muito a, nossa, isso é interessante ler esse caminho, pode ser que eu queira percorrer um dia. E foi muito que eu senti hoje na mesa, com as comunicações de vocês. Então é isso, eu dou a sessão por encerrada, por agora, aí agradeço a Renali com o nome, que eu não sei de novo se eu falei certo, pela ajuda nesse momento todo. Então, fiquem todos bem e até a próxima. Obrigada, professor Rodrigo, pela mediação da mesa. Obrigada, Márcio, Orivaldo e a Márcia pelas apresentações dos trabalhos, e obrigado a todos e todas que assistiram à nossa mesa. Convido vocês para continuar conosco no evento. E tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado, até a próxima. Sim,